Me ouve agora? Sim. Então, pronto. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui, Renato. É assim. Então, vamos resetar e começar aqui do zero. A Júlia pôs um filtro aqui que está parecendo que eu acabei de chegar do sol. Ó. Eu estou com a cara vermelha. Bom, eu sou Maria da Paz e essa é a Júlia. Nós fazemos aqui o perfil da Mamãe Sabe Tudo, aqui a Mamãe Sabe Tudo, com assuntos relacionados a gestantes, a gravidez, a mamães com crianças recém-nascidas, né? Essa é a nossa segunda live. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E temos certeza que vamos acrescentar bastante nesse período de pandemia, onde as pessoas estão com a cabeça virada, com os nervos à flor da pele. Nós vamos aqui conversar, então, com a Adriana Navarro. Ela é doutoranda em psicologia perinatal, está prestes mesmo a pegar o título dela, e ela vai trazer bastante informação muito relevantes para gestantes. Nós vamos falar sobre as questões emocionais na gestação, a mudança que acontece a cada trimestre de gestação, a importância de uma rede de apoio, ainda que seja uma rede remota, né, online. Vamos falar também sobre o impacto da gestação no relacionamento conjugal. Isso é uma parte muito importante que a gente tem tido bastante demanda das nossas seguidoras, das nossas leitoras. Muitas perguntas. E também as possibilidades de cuidado com a saúde mental da gestante aqui nesse momento de pandemia. Bom, eu vou deixar aqui a Júlia falar um pouquinho e a gente vai intercalando. Quando a gente quiser intervir, Adriana, a gente vai levantar a mão para poder fazer perguntas aí com você. Nanda, seja muito bem-vinda, ela acabou de entrar. A Carol Paton, lá do Miumi Ateliê, chegou também. E agora a Júlia vai falar aqui um pouco. Olá, gente. Aqui quem fala é a Júlia. Eu faço parte do perfil aqui, a Mamãe Sabe Tudo. E hoje viemos apresentar a psicóloga Adriana Navarro para dar uma aula aqui para a gente, né, dessas questões que as gravidinhas vêm vivendo agora na pandemia. E houve aqui, a princípio, um delay aqui na nossa conexão, mas vamos aqui tentar falar um pouquinho aqui com vocês. E eu apresento para vocês a Adriana Navarro e deixo agora você falar um pouquinho aí, né, da tua experiência que você tem tido com as mamães gestantes, né? Tá bom? Espero que vocês aproveitem a nossa live e tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só depois, no final da live, a gente responde para vocês. Bom. Oi, gente. Boa noite. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como vocês disseram, meu nome é Adriana Navarro, né? Sou psicóloga perinatal, então atuo aí na área já há um tempinho, com gestantes e mães, né? E aí agora na pandemia a gente tem observado também a importância desse acompanhamento, né? Então a gente viu que a saúde mental ficou bastante em evidência agora nesse momento de isolamento, né? E aí a gente já considera, assim, do ponto de vista emocional, né? A gente já tem, de uma forma geral, a maternidade como um momento de crise, né? Então a gente já considera aí um momento que traz uma certa instabilidade em algumas demandas emocionais, né? E aí quando a gente junta aí com essa situação de pandemia, a gente vê que muitas mulheres acabam ficando angustiadas, preocupadas, né? Isso acaba trazendo aí um sofrimento em termos de saúde mental, né? Então, quando a gente pensa assim no momento da gestação, né? A gente até pontuou, né, as questões emocionais da gestação. A gente considera que
traz uma série de inseguranças, uma série de preocupações. A gente tem hoje muito forte ainda, né, na nossa sociedade, a ideia de instinto materno, de amor incondicional. E aí, quando a gente se torna mãe, a gente vê que na prática nem sempre isso funciona, né? Então a gente se vê lá com um bebê recém-nascido, e você fala, agora eu faço o que com essa criança? Né? Chega em casa sem manual, sem saber o que fazer, sem ter nenhuma orientação, e aí acaba que isso vai impactando em algumas questões emocionais a longo prazo, né? Então, o meu trabalho foi por muito tempo com mulheres no pós-parto, meu foco maior. E aí, quando a gente ia atender as mulheres no pós-parto, era muito comum elas falarem, né? Ah, ninguém me falou que a maternidade era assim, né? Ninguém me falou que essas coisas aconteciam, o momento do baby blues, né? Que a gente tem aí no site de vocês até tem, né? Um artigo que fala sobre isso. Então a gente tem esse momento de mais tristeza, de mais recolhimento, né? Que a gente considera na parte emocional um momento de luto também, né? E a gente fica até, como é que é um momento de luto se a gente está trazendo vida, né? Então o luto da própria identidade, o luto com o corpo, o luto com o relacionamento conjugal. Então, a gente vai passando por várias transformações que vão impactando no nosso papel social, né? Então, eu não sei muito bem quem eu sou agora, eu não sei exatamente exercer este meu novo papel, mas eu sei que eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Então, quem sou eu agora, né? E aí a gente foi vendo, né, escutando essas mulheres no pós-parto, a gente foi ouvindo e pensando, falou, a gente precisa fazer alguma coisa antes, né? Então, trabalhar de uma maneira preventiva para que a gente consiga, já na gestação, acolher essa mulher, acolher essa gestante e preparar para o parto, para o pós-parto, para a amamentação, né? E aí, hoje, a gente tem um trabalho muito forte dentro da psicologia perinatal, que é com o pré-natal psicológico, que tem esse objetivo de acolher as gestantes, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, assim, de qual que é a expectativa que cada uma tem da gestação, qual que é o contexto que essa gestação aconteceu, né? Porque aí, quando a gente vai olhar para essas questões emocionais, a gente entende que toda essa construção que a gente tem, né, do instinto materno, por exemplo, ela vem muito com uma construção social que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Então, a gente vem de uma cultura, vem de uma sociedade que a gente tinha famílias extensas, que a gente tinha famílias numerosas, né? Então, vamos supor, eu quando fosse mãe, né, quando eu fosse ter meu filho, eu já tinha cuidado de muitas crianças ao longo da vida, né? Às vezes tinha tido 8, 9, 10 irmãos. Então, eu já tinha visto tudo quanto é tipo de dor de barriga, tudo quanto é tipo de catapora, tudo quanto é tipo de febre, né? Então, quando eu fosse ter o meu filho lá na frente, eu já tinha tido experiências, eu já conseguia cuidar dessa criança de uma outra maneira, né? Então, a gente tinha a mulher que ocupava esse espaço dentro da sociedade, ser mãe tinha um prestígio social, tinha um valor social muito relevante, né? Era motivo de orgulho para a grande maioria das mulheres, né? E aí a gente carrega um pouco dessa história para os dias de hoje, né? Em que a gente tem uma mudança no cenário social importante, né? Em que as mulheres vão para o mercado de trabalho, assumem outras funções além da maternidade, né? E aí a gente chega no momento que a gente fala, e aí, como que eu dou conta de tudo? Né? E aí a gente carrega essa ideia do instinto, e isso muitas vezes vai trazer para as gestantes e para as mães esse sentimento de inadequação, né? Então, quando se vê lá na gestação e às vezes não se sente, né, plena, né? Tem muitas mulheres que sentem essa plenitude e falam, nossa, estou na época mais bonita da minha vida, né? Estou me sentindo linda, maravilhosa, estou me sentindo completa. Mas isso não vai acontecer necessariamente com todas, né? E aí, quando a gente dá espaço para que as gestantes falem sobre isso, para que as mães falem sobre esses sentimentos, a gente vê que tudo isso já vai trazendo um caminho mais leve, um caminho mais acolhedor, né? E aí, o quanto que isso vai se desenvolvendo e vai se alterando em cada trimestre da gestação, né? Então, da parte emocional. Oi, pode falar?
É que assim, justamente hoje nós recebemos um relato de uma leitora e se você puder dar um panorama sobre isso, seria interessante. Nós recebemos um relato de uma leitora, hoje foi para o ar, sobre uma situação de maternidade muito real, que é uma situação da mãe-avó, ou a avó-mãe, que, diante da pandemia, nesse cenário que a gente vive, ela se viu obrigada a assumir um papel para o qual ela não estava preparada. Ela tem 56 anos e se preparou para ser uma avó. E ela está tendo que ser mãe desse bebê. E ela está assim, com uma situação emocional bastante desequilibrada, digamos assim. Então, se você puder dar uma pincelada a respeito desse assunto também, seria interessante. Uhum. Quando a gente tem essa relação com os avós, né, a gente chama de avosidade, né? Olha, Que que é uma situação que, se a gente pensa social e cultural, também mudou muito nos dias de hoje, né? Então, se a gente pensa na figura da avó de antigamente, a gente tinha aquela figura de uma senhorinha sentada na nossa cadeira de balanço, fazendo tricô, cabelinho branco, né? Então, o bolo na casa da avó, comida na casa da avó. Então, a gente tinha aquele cenário que é diferente do contexto que a gente tem hoje, né? Hoje, quando a gente olha para as avós, a gente tem avós tecnológicas, avós tatuadas, avós radicais, né? Que vão para a balada junto com o neto, né? Ai, outro contexto, não é? E aí, assim, quando a gente passa por esse processo, assim, para os avós também é uma reconstrução, né? Da própria imagem, da própria identidade. Muitas coisas nessa minha relação, né, de avó para neto, eu consigo reconstruir muitas coisas da relação com os meus próprios filhos, né? Então é muito comum, às vezes a gente vê avós que foram super rígidas com os filhos, mas que quando chega com os netos, nossa, pode tudo, né? Porque a gente reconfigura esse nosso papel, é um outro lugar, né? Eu não sou a responsável diretamente por criar, por educar aquela criança, né? Eu sou corresponsável, eu sou rede de apoio. E quando a gente inverte esse papel, realmente é uma situação muito difícil, né? Quando eu me vejo ali diante dessa situação de ter que assumir os cuidados dessa criança de forma integral, né? Porque é isso, assim, é o que a gente está dizendo. Hoje, a gente, enquanto mulher, a gente tem vários outros papéis sociais além da maternidade, né? Então, eu sou filha, eu sou profissional, eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou esposa, eu sou amiga, né? A gente ocupa vários lugares sociais e a maternidade, ela mexe com todos esses papéis. Ela mexe com as minhas figuras de referência, né? E aí, quando a gente chega numa fase da vida que a gente acha, né, que agora eu já estou mais tranquila, agora eu já estou com outras perspectivas, meus filhos já estão criados, não tenho mais que me preocupar com isso. Aí cai uma criança no colo de presente, né? Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu faço o que com isso, né? Porque a gente precisa reeditar todas as nossas outras funções, né? Então, como que eu vou conciliar a chegada de uma criança, né, dentro da minha rotina, dentro da minha família, dentro da minha casa, né? A criança, ela tem demandas diferentes já de um adolescente, de um adulto, né? Então, quando a gente se vê nessa situação de rede de apoio, dessa forma mais efetiva, né, com essa coisa de tomar mais à frente a responsabilidade mesmo, então isso traz para a gente demandas muito semelhantes do que a própria maternidade, né? Então eu costumo dizer assim que uma coisa é gestante, outra coisa é puérpera, né? Eu posso ter mulheres que passaram pela gestação, mas que não exercem a maternidade, né? Então, ou gestaram para alguém, ou entregam para adoção, né? Seja lá o que for, ou porque passou pelo processo de luto do bebê. Então, a gente tem mulheres que passam pela gestação, mas que não têm a maternagem, que a gente chama, não é nem a maternidade. A maternidade, ela existe, independente de ter o bebê ou não.
Mas a maternagem, que esses cuidados com o bebê, essa atenção, esse cuidado, esse vínculo, da mesma forma que eu tenho mães que exercem a maternagem sem precisar gestar, como em casos de adoção, por exemplo, né? Então, em situações como essa, que às vezes algum parente, aí no caso a avó, né, assume esse papel, então ela está assumindo essa maternagem. E aí, em termos psíquicos, na parte emocional, isso traz algumas demandas também que a gente precisa colher, que a gente precisa cuidar, porque interfere em todas as outras relações, né? Exatamente. No relato que a gente recebeu dessa nossa leitora, ela fala exatamente assim: eu tenho uma vida, outros papéis para desempenhar e não sei se vou conseguir. Porque, para além de ter que dar conta dessa maternidade, que não foi uma escolha pessoal, ela tem uma situação dentro da casa com a mãe, com a filha dela, que é mãe dessa criança, é uma situação bastante complicada por um quadro borderline, que é um negócio já, né, muito mais profundo. Enfim, pessoal, tem o relato lá no blog aqui a mamãesabetudo.com.br, e vocês podem ver lá. Essa pessoa pediu que o nome dela fosse alterado, o nome das personagens estão alterados no relato, porque é a maternidade na vida real, é a maternidade sem o romantismo que a sociedade apresenta, porque quando a gente vê uma pessoa grávida, uma mulher grávida, é assim, é natural que você pense em tudo perfeito, é tudo romantizado, é tudo lindo, mas na realidade mesmo as coisas são diferentes. E essa avó, mãe, ela faz um relato, né? Está lá no blog agora. É um relato bastante comovente e que, infelizmente, ele não é único dessa leitora. Ele é uma situação que a gente tem percebido no contato com essas mães, muito, muito comum, onde as avós assumem essa maternagem, embora elas não tenham vivido a maternidade desse bebê, elas assumem a maternagem de maneira integral. E isso, claro, mexe com a parte psicológica da pessoa, assim, no todo. Então, ela diz que ela não sabe mais quem ela não sabe mais como ela dá conta de toda a demanda, e aí, enfim, é um relato bastante que assim, sensibiliza qualquer pessoa que tenha sido mãe, que tenha, né, vivido a maternidade e a maternagem. Bem, vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho do que acontece a cada trimestre da gestação, porque isso realmente importa para as nossas ouvintes, para as nossas leitoras. Como é que elas ficam a cada trimestre de gravidez? Vamos lá. Eu falo que é completamente diferente também, né? Passar por cada etapa, passar por cada fase, né? Quando a gente tem ali uma paciente que está no primeiro trimestre de gestação, a gente considera que a gestação ela ainda está muito no simbólico, né? Então, tem aquela coisa que você vê o teste positivo, né? Então, teve uma paciente que falou uma vez, assim, né? Eu falei, eu fui na farmácia comprar o teste, e aí, na hora que eu tava indo embora, a moça da farmácia falou assim pra mim, boa sorte, viu? E aí eu saí da farmácia pensando, né, que tem algumas pessoas que o boa sorte é para dar positivo, porque estão tentando e estão em busca de um positivo, e tem algumas pessoas que o boa sorte seria para dar negativo, porque não estão esperando a gestação nesse momento. Né? E que ela saiu da farmácia pensando, qual é a minha situação? E que ela não conseguia chegar numa resposta, né? Se o boa sorte para ela era o positivo ou o negativo, né? E aí, esse sentimento de ambivalência, né, nesse primeiro trimestre, ele é muito forte, ele é muito presente, ele é muito natural, né? Então, é muito comum a gente perguntar, né, para gestante, como que você ficou quando soube que estava grávida? A grande maioria vai relatar, eu fiquei feliz, mas fiquei com frio na barriga, me deu medo.
fiquei preocupada, né? E aí, às vezes, se a gente tem uma gestante que desejou muito essa gravidez, às vezes esse sentimento ele vem ainda mais forte, né? Porque é isso, eu quis tanto, eu desejei tanto, e agora eu não tô curtindo, e agora eu não tô gostando, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, né? E não, esse sentimento de ambivalência no primeiro trimestre, ele é super comum, que fica nesses altos e baixos, né? Porque tá muito no simbólico. Então, o que eu tenho que me diz que eu estou gestante? Alguns sintomas, né? Às vezes um peito dolorido, um enjoo, um pouco mais de sono, alguma coisa, né? Que alguns facilmente a gente confunde com uma TPM, né? Eu tenho uma barriga, às vezes, um pouco mais inchadinha, mas também uma coisa mais superficial, e um teste de farmácia com 2 risquinhos. É o que diz que eu tô grávida, né? Então, a gente ainda não tem uma imagem, a gente ainda não tem um nome, a gente ainda não tem um batimento cardíaco, né? A gente não tem essa construção ainda desse bebê mais real. Então, esse primeiro trimestre pode trazer essa sensação de ambivalência nesse sentido. Será que eu tô grávida mesmo? Né? E aí, além disso, a gente tem a questão de ter um maior risco de perda gestacional dentro das 12 semanas, né? E o quanto que as mulheres acabam tendo medo de contar para as pessoas nesse período, né? Então prefere esperar, né? E o quanto isso fala também do tabu, que é falar de uma perda gestacional, né? Então, não, eu não vou contar para ninguém, porque se acontece alguma coisa, né? Mas e se acontecer? Né? A gente não vai precisar de suporte, a gente não vai precisar de uma rede de apoio, né? Então a gente vai trabalhando nesse sentido de desmistificar também essa questão das 12 semanas, né? De trazer um pouco mais de acolhimento também, para que não fique presa nessa situação de não, agora cheguei nas 12, então tô tranquila, né? Mas a gente vê essas 12 semanas como um marco por conta dessas mudanças do trimestre mesmo, né? Quando a gente está chegando ali perto das 12 semanas, a gente já tem um batimento cardíaco, normalmente a gente já sabe o sexo do bebê, essa criança muitas vezes já tem um nome, então a gente vai construindo uma identidade, né? No ultrassom começa a tomar forma, né? Então, no segundo trimestre, a gente já começa a lidar com essas questões da mudança corporal, né? Que pra gente também é outra coisa que impacta bastante, né? A gente também, enquanto mulher, vive hoje uma pressão estética muito grande, e aí essas mudanças corporais muitas vezes são motivo também de angústia, preocupação. Será que meu corpo vai voltar ao que era? Né? Será que eu vou engordar muito ainda até o final da gestação? Né? Então começa a perceber aí as mudanças, né? E isso vai gerando esse investimento também, né? Na psicologia a gente fala até de um super investimento, né? Porque quando a gente está gestante, a criança está dentro de nós. Então, para eu investir nessa criança, eu preciso investir em mim, né? E o quanto muitas vezes a gente tem essa dificuldade de investir na gente, né? Então, de olhar para o nosso próprio corpo, olhar para as nossas dores, para as nossas alegrias, para as nossas conquistas, né? Então, às vezes, esse processo também ele acaba sendo difícil, né? Porque é isso, a criança está dentro de mim. Então, para eu cuidar dessa criança, para eu olhar para essa criança, eu preciso olhar e eu preciso cuidar de mim, né? Então, a gente passa por esse processo de um super investimento, né? E isso no segundo trimestre vai trazendo essas angústias, essas preocupações, mas já coloca a gente num contato com o bebê mais real. Então, às vezes, se eu tenho uma gestante que está com um pouco de dificuldade de lidar com a gestação no primeiro trimestre, a tendência é que no segundo trimestre esse vínculo ele já comece a mudar, né? Então, que a gente já tenha um vínculo começando a se fortalecer, né? Por conta de todas essas questões mais concretas, né? Então, no ultrassom você já vê a imagem do rostinho, aí a gente já começa, né? O nariz é do pai, a boca é da mãe, né? Ela tá fazendo tal pose com a mão, né? Já tá fazendo joinha. Então, isso tudo vai trazendo dados mais concretos e a gente consegue ir fortalecendo o vínculo com esse bebê, né? E aí, quando a gente chega no último trimestre, aí a gente já tende a ter as preocupações em relação ao parto, e ao puerpério também. Então, será que eu vou dar conta?
agora esse bebê vai ter que sair, não tem jeito, está chegando a hora, né? Quem vai passar pelo processo do parto normal, né, tem a questão da angústia, da ansiedade, de não saber exatamente que dia que esse parto vai acontecer, né? Então, a gente fica, às vezes, 2, 3 semanas, que esse parto pode acontecer a qualquer momento, como que eu lido com essa ansiedade, né? Então, a gente já começa a ter essa preocupação mais voltada para o momento do parto e para essas preocupações. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Será que meu bebê vai chorar muito? Vai chorar pouco? Então, a gente já consegue acessar aí com a gestante outras circunstâncias, outras situações. Né? Então, às vezes, se eu tenho uma gestante que chega para mim com 4, 5 semanas de gestação, não adianta eu querer ir falar com ela sobre o momento do parto, né? Ah, o que você está pensando para o momento do parto? Ela até pode já ter uma ideia do que quer e tudo mais, né? Mas as angústias, as preocupações, né, as prioridades nesse primeiro trimestre costumam ser outras. Né? Essa adequação a essa nova realidade, a esse novo papel e como que eu vou, de alguma forma, lidar com tudo que tem pela frente, né? Então, a gente tem essa mudança de cenário conforme os trimestres vão mudando, e aí isso muda muito a nossa atuação também. Né? Então, a forma que eu vou escutar, a forma que eu vou acolher, os assuntos que a gente pode trazer, né, com as nossas pacientes também, né? E aí elas vão trazendo tudo isso no processo de psicoterapia. Sim. Pergunta. Eu sempre com as minhas perguntas. Oi, Alice. Olha, a Anelísia Santos. Ai, a Alice é Oi. minha mãe, falando de maternidade. Que legal. Oi, pessoal, é muito bom ter vocês por aqui. E vai mais uma pergunta aí para a Adriana, que é a nossa especialista em psicologia perinatal. Me fala um pouquinho, Adriana, uma rede de apoio, ainda que seja virtual, como a gente havia conversado, como que essa rede de apoio pode apoiar essa gestante agora nesse cenário de pandemia? Referente à rede de apoio, é muito interessante, assim, quando a gente faz grupos de gestante, a gente trabalha bastante essa questão da rede de apoio, né? Porque a gente vê que a rede de apoio é um dos fatores de proteção para evitar uma depressão pós-parto no futuro, né? Quando a gente pensa na depressão pós-parto, a gente considera fatores de risco e fatores de depressão, né? Fatores de risco e fatores de proteção. E a rede de apoio é um fator de proteção muito importante, muito relevante, né? Mas a gente considera quando a gente tem uma rede de apoio efetiva, né? Então, hoje a gente tem a tendência, assim, né? Se eu vou, sei lá, uma de vocês teve bebê agora, e aí eu falo, não, eu sou rede de apoio, eu vou lá ajudar, né? A gente tende a querer ajudar cuidando do bebê, né? Porque tem aquela euforia toda com a chegada do bebê, todo mundo quer ficar com o bebê no colo, né? E aí muitas vezes a mulher se sente deixada de lado, né? Então agora todo mundo olha para o bebê e ninguém olha para mim, né? Então, uma coisa que a gente orienta muito quando a gente trabalha com rede de apoio é em dar um suporte no sentido de entender o que essa mulher precisa, né? E da gente entender que cada dia pode ser uma necessidade diferente, né? Então, às vezes eu vou chegar na casa dessa, né, pensando até no puerpério, até na gestação, né? Mas no puerpério normalmente é quando a gente aciona mais, né? Mas eu vou chegar na casa dessa mãe, pode ser que essa noite o bebê não dormiu muito durante a noite, acordou muitas vezes, e o que essa mãe precisa hoje é dormir, né? E aí a gente chega e fala, você precisa do quê? Eu preciso que alguém olhe o bebê para eu deitar e dormir por pelo menos umas 2 horas seguidas. Então, tudo bem, então a gente pega e a gente vai cuidar do neném e você vai dormir em paz, né? Pode ser que no dia seguinte eu chegue e essa mãe vai trazer, não, essa noite eu consegui dormir bem, mas eu não consegui fazer comida do jeito que eu queria, não consegui deixar comida para a semana, né? Então, o que ela vai precisar talvez é de um suporte nesse sentido de, né, preparar uma alimentação, alguma coisa assim, né? E aí, quando a gente pensa nessa situação em época de pandemia, né, que estamos aí tudo no virtual, a gente fala muito da rede de apoio num sentido de acolhimento, então de validar o que aquela mulher está sentindo, né?
Porque a gente vê mulheres passando por essa fase de angústia, de preocupação, que existe. Vai existir na gestação, vai existir no pós-parto, né? Às vezes a gente tem altos e baixos, não vai estar feliz sempre, né? E aí é muito comum, às vezes, a gente acionar as pessoas ao redor, falar, eu não tô tão legal, eu não tô curtindo tanto a gestação. E as pessoas voltam a falar, imagina, isso é frescura, isso é besteira, né? Ou falar assim, ai, não, que absurdo, né? Você quis tanto essa gravidez e agora você não tá curtindo. Você tem que curtir cada minuto, você vai morrer de saudade da barriga, né? E não, a gente fala muito assim que a gente tem que validar esse sentimento, né? Então, quando a gente tem uma mulher lá no Baby Blues que tá triste, às vezes está chorando, né? Não é falar, ah, não, não chora, é frescura, isso vai passar, né? Eu brinco que não é dizer não chora, mas é falar, ó, eu tô aqui com você, é dar o ombro para a pessoa chorar, Exatamente. né? Então é, ó, chora, bota para fora, que eu tô aqui com você, a gente tá junto e eu tô aqui para te acolher, né? Então, assim, o que melhor uma rede de apoio, na verdade, pode fazer para a mulher é, na verdade, considerar o que essa mulher precisa nesse momento. Porque pode ser, tipo, pendura a roupa no varal para mim, ou busca as coisas no supermercado porque não tive como, ou cuida do bebê para que eu possa dormir. Então, é importante isso, porque muitas vezes a gente pensa que uma rede de apoio, na verdade, como você disse, simplesmente a rede de apoio para cuidar do bebê e ponto. E uma coisa pela qual eu passei que foi muito interessante é eu chegar em casa, meu bebê ficou no hospital, porque na época ele nasceu prematuro, e eu cheguei em casa e ninguém foi me visitar, porque eu não tinha um bebê. Então parecia para mim que eu não existia. Foi uma coisa muito... Foi terrível isso. Porque, assim, a mãe fica completamente relegada ao esquecimento nesse período. A pessoa vai fazer a visita, ela leva um presentinho para o bebê, ela opta por pegar o bebê no colo, se for o caso, mas não olhar para a mãe. Uhum. Né? E Então, quantas vezes vai nessa visita de pós-parto e a puérpera ainda tem que se preocupar, né? Em servir um café, em colocar uma mesa lá com as coisas, em fazer sala, né? isso. Então, é bastante interessante que, assim, que as pessoas entendam realmente o que significa uma rede de apoio, porque a rede de apoio, às vezes, é isso, é fazer trabalho desagradável, inclusive lavar um banheiro, na rotina, né? do dia a dia. Na rotina, pendurar uma roupa no varal, ou pôr uma roupa na máquina, ou ir ao mercado, enfim. Eu tenho certeza que isso pode fazer muita diferença para muitas mamães. Bom, vamos lá. E, Na e só próxima. para um complemento, o que eu falo muito com elas também é a questão do diálogo, né? Então, eu trabalho muito com elas essa questão do saber pedir ajuda, porque tem muitas que têm dificuldade, então às vezes espera que a outra pessoa entenda o que eu estou precisando, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido de verbaliza o que você precisa, né? Fala, pede, né? Porque essa situação que você trouxe do hospital, né? Tem mulheres que querem receber a visita, né? Tem mulher que fala, eu tô aqui, mas eu gostaria que alguém viesse me ver. Tem outras que às vezes estão tão angustiadas e tão preocupadas com o bebê que ficou no hospital, fala, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém apareça aqui, eu não quero ficar falando disso, ter que ficar explicando, né? 50 mensagens no celular perguntando como meu bebê tá, né? Então é isso, assim, a gente, enquanto rede de apoio, perguntar, né? Você quer receber visita ou você quer ficar sozinha? Você quer falar sobre isso ou você quer ficar em silêncio, né? Então a gente dá essa opção para outra pessoa, né? E a gente, enquanto gestante ou enquanto mãe, também saber se comunicar também. Eu brinco com elas, eu falo, usa a tática, né? O meu médico não autorizou, né? Que aí todo mundo respeita. Então, quando você não quer receber a visita, você fala, o médico não autorizou a visita. Aí pronto, aí ninguém vai, né? Então a gente brinca assim, de usar essas cartas na manga, né? Para saber, às vezes, colocar esses limites também,
né? E de verbalizar aquilo que está precisando no momento, né? Então, eu vejo assim que são orientações, eu falo por mim, eu tive 4 filhos, 4 gestações, né? E hoje a gente vê, assim, um mundo de possibilidades de você aprender, né? Que nem você é uma profissional, que você passa isso para uma mãe grávida, que talvez nunca tenha passado na cabeça né? De tomar uma atitude, de chegar a conversar, passar aquilo que você está sentindo. Então, isso é muito importante, né? Realmente, de estar passando isso para as mães grávidas, gestantes. Porque eu acredito que a gente se põe numa situação assim, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu não quero visita, mas eu também não quero ser desagradável, eu não quero ser antipática, eu não, né? Mas tem momentos que a gente precisa se expor, a gente precisa falar, olha, eu não quero, eu estou num momento que eu preciso estar aqui comigo e com meu bebê. Mas muitas das vezes a gente não faz isso, né? Eu mesma vou falar, eu tive 4 gestações, e muitas vezes eu não soube como agir, né, nessas situações. Então, eu acho que acrescenta muito na vida das grávidas, das mamães de primeira viagem, né? Principalmente, porque você se vê numa situação que você não sabe, de fato, como falar, né? De colocar para fora, né? De como colocar para fora aquilo. Sim. Agora já sabe. Agora Pode já dizer sabe. que é o médico que disse que não é para receber visita. O médico não autorizou. O médico não autorizou. Agora vamos lá um pouquinho num outro assunto que tem sido constante aqui tem sido constante no blog, tem sido constante aqui mesmo no Instagram. É assim, fiquei grávida e o meu marido me rejeitou. Fiquei grávida e meu marido não quer mais chegar nem perto de mim. Fiquei grávida e minha vida sexual acabou. Fala um pouquinho sobre isso, a questão, toda a situação psicológica aí em torno da gravidez para o casal. E eu acho que assim, né, tem 2 coisas que parecem juntas, mas que dá pra gente separar também, né, que é o relacionamento conjugal e a sexualidade, né? Eu acho que a gestação, ela é um símbolo da sexualidade, né? Então, mostra que existe, né, uma vida sexual ativa entre aquele casal, né? Então, para muitas pessoas é difícil lidar com isso também, né? Até porque quando a gente pensa na sexualidade, a gente também tem uma visão muito ambivalente, né? Do prazer e do pecado, né? Então, dessa coisa assim de ficar nesses 2 extremos, né? E a gente tem hoje uma visão da maternidade num lugar sagrado, né? E aí, se essa gestante, né, que está gerando o meu filho, está nesse lugar sagrado, neste lugar de mãe, então como é que a gente vai ter um ato de pecado, né? Então, inconscientemente, a gente é carregado de crenças, de valores culturais, religiosos, né, da nossa construção da nossa identidade mesmo, e da nossa própria relação com os nossos pais e mães, né? Então, quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente revisita a relação com o nosso pai e com a nossa mãe, né? E aí, muitas vezes a gente vê casais que passam por essa situação. Agora, ela não é mais a minha esposa, ela é a mãe do meu filho. E aí, quando a gente tem essa mudança de chavinha, às vezes a gente pode ter um impacto na sexualidade também, né? Porque aí a gente coloca nesse papel de mãe como algo intocável, né? Como algo sagrado, né? Em que a sexualidade, ela não casa aí, né? Então, a gente vai trabalhando muito nesse sentido também, de separar parentalidade de conjugalidade, né? Então, de entender que o casal, ele existe antes do bebê, né? O casal precisou existir, precisou acontecer para a gente chegar nesse bebê, né? Então, a gente confunde muito. Às vezes a gente está num grupo de gestante, né? E aí a gente traz os temas e fala, olha, hoje a gente vai falar de conjugalidade. O que vocês entendem de conjugalidade? E aí eu vou escutar elas falarem, né? E aí elas vão falando, meu marido me acompanha na consulta de ultrassom. Ai, não, o meu não vai.
Ah, não, o meu fala com a barriga todo dia, chega do trabalho, vai, conversa com o neném. A outra, ah, não, meu marido acha super esquisito, né? Ele fala que é estranho ficar conversando com a barriga, mas ele passa a mão, né, e tal, faz carinho. E aí elas vão dizendo, vão trazendo esse cenário. Aí eu deixo falar, e vão falando, falando, falando. E aí chega num ponto que eu falo, tá, tudo bem, vocês contaram um monte de coisa, vocês trouxeram um monte de coisa, mas agora eu vou repetir a pergunta, né? O que que vocês estão fazendo em termos de conjugalidade? Porque tudo isso que vocês falaram é parentalidade, né? São vocês já construindo essa relação com o bebê, né? Mas e vocês enquanto casal? Né? Qual foi a vez que vocês, né? Isso antes da pandemia, agora com pandemia tem outras possibilidades também, né? Mas qual foi a última vez que vocês tiveram um jantar, só os dois, bem arrumado, bem elaborado? Qual a última vez que foram num cinema? Né? Qual a última vez que comemoraram um aniversário de casamento ou de namoro aí, né, ao longo do período da gestação? Então a gente vai resgatando um pouco essas coisas para entender que esse casal também pode ter esses momentos a dois independente da criança, né? Então, hoje também, em situação de pandemia, às vezes é mais difícil a gente acionar a rede de apoio, mas a gente vai trabalhando isso também, né? De acionar a rede de apoio, às vezes deixa a criança com a avó um tempo e vai tomar um sorvete só o casal, né? Então, da gente retomando esses outros papéis, né? Que isso vai estimulando também a questão da sexualidade, né? E aí, outra coisa que influencia também é a questão de admiração, né? Porque para a mulher, a questão da sexualidade ela está muito relacionada a isso também, né? De eu olhar para o meu parceiro e de eu admirar. E aí a gente acaba tendo, às vezes, uma situação, né, que às vezes elas falam assim, ele é um ótimo marido, mas como pai, tá deixando muito a desejar. Eu imaginei que ia ser diferente. Ou o contrário, ele é um ótimo pai, super presente, super prestativo, tá sempre junto, tem um ótimo vínculo, mas como marido, tá deixando a desejar, né? E aí, quando a gente tem, às vezes, alguma dessas funções que não estão de acordo, que não estão dentro das expectativas, isso pode acabar interferindo também, né, na relação conjugal como um todo, incluindo a sexualidade, incluindo o diálogo, né, impactar no casamento, isso a curto, médio e longo prazo, né? Porque quando a gente tem essa mudança social, essa mudança cultural do papel da mulher, a gente não olha para esse papel dentro de casa. Então a gente tem um discurso hoje das mulheres muito sobrecarregadas, né? Que tem que dar conta do trabalho fora, e aí quando chega tem que dar conta da criança e tem que dar conta da casa, né? E aí às vezes a gente entra num lugar de ficar só colocando esse homem no lugar do ruim, né? Ó, tá vendo? Não faz. Porque eu chego, eu que tenho que lavar louça, eu que tenho que lavar roupa, eu que tenho que cozinhar. Ele fica aí sentado no sofá, fica jogando videogame. Mas se a gente olha para trás, se a gente olha para o contexto, a gente tem homens que vieram desta educação, né? E que muitos não fazem por falta de repertório, não é por maldade, né? Então a gente vai trabalhando com as pacientes também nesse sentido. Então, até que ponto existe o diálogo nessa relação, que a gente consegue conversar com esse pai e consegue pontuar essas coisas, né? Olha, a gente precisa de uma participação ativa, né? Você não é hóspede dentro de casa, você também mora, né? Então você também é responsável pelas tarefas domésticas e você cuidar do bebê, você não está ajudando a mãe, você está exercendo a sua paternidade, né? Isso é Então, o super quanto importante, né? Porque muito, muito, que muito. a gente vê muito, inclusive vindo mesmo de mulheres, essa visão de que qualquer coisa que o homem faça, ele está ajudando. E, na verdade, Exato. realmente isso precisa ser desconstruído, porque nada mais e nada menos é do que exercer a sua paternidade, exercer a conjugalidade no sentido da parceria. Ou seja, É, eu moro nessa casa sozinha. Então, as tarefas elas precisam ser minimamente divididas de uma maneira equânime, porque realmente a mulher hoje ela provê tanto quanto o homem, e ainda que ela não o faça, ela tem uma carga de trabalho
extremamente alta, só Uhum. para a casa, não é? Então, essa desconstrução dessa visão patriarcal de um casamento é uma coisa muito importante atualmente, até para que a mulher também possa exercer essa maternidade de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prazerosa, porque a maternidade, se ela tiver bem, se a mulher tiver bem estruturada, bem amparada, a maternidade, embora trabalhosa, ela pode ser altamente prazerosa, não é? Uhum. Mas se ela estiver completamente desequilibrada, certamente essa maternidade não vai ser prazerosa. E a criação dessa criança também não vai ter um resultado assim dos melhores, digamos assim. Isso é o que eu vejo, eu com a minha experiência de mãe. Uhum. Tem alguém falando. É, Olha, no a Olha, Daniela tá até falando, né, viu? que foi protetora, que achava que só ela sabia cuidar do bebê. E isso, assim, né, essa fala da Daniela é muito importante, porque é isso, às vezes a gente tem essa sensação de que, os homens estão preguiçosos e não fazem, né? Mas muitas vezes a gente também não permite, né? Justamente por essa ideia que a gente tem do instinto materno. Então, às vezes, a gente tem essa posição também, né? De o meu jeito é o jeito certo de fazer, é o melhor, né? E às vezes, quando o parceiro está exercendo ali a sua função, vai trocar uma fralda, vai dar um banho, né? Quantas vezes a gente às vezes também não assume um papel mais crítico? Né? Tá errado, não é assim, a fralda tá torta, né? E o quanto que a gente precisa, às vezes, sair de cena um pouco para deixar essa relação acontecer também, né? Então, às vezes, eu falo para as pacientes também, né? Eu falo, não, vai ter um dia que você deixa a criança o dia inteiro com o pai, né? Vai para um parque, vai para casa da sua mãe, deixa se virar, né? Desliga o porque o telefone e bebê fala não assim, vai morrer. eu quero chegar, a criança tá viva no final do dia, né? Porque é importante criar essa relação, né? A criança precisa desse vínculo paterno também, né? E esse vínculo ele só acontece quando a mulher permite. Então eu brinco que esse poder está nas nossas mãos também. Né? A Dani tá falando, o parceiro precisou lutar bravamente aqui. E é difícil a gente sair desse lugar, né? Então é um treino pra gente também. E aí a gente vai entendendo na realidade de cada paciente o quanto que o parceiro está aberto ou não a esse diálogo, né? Então a gente vai ajudando, assim, eu vou mandando material, né, vídeo sobre carga mental, que, né, que vocês falam, mesmo quando a mulher não trabalha fora de casa, trabalha só dentro de casa, ainda tem toda a carga mental, que é toda a logística de administrar um lar, que também não é fácil, né? Então eu vou mandando conteúdo para as pacientes, porque elas falam, eu não sei como conversar com o meu marido, eu falo para ele fazer, mas Ele não tem essa entende. dificuldade na comunicação. Eles não entendem, né? Mas é por isso, a gente às vezes não sabe também como verbalizar. Então, eu vou mandando alguns materiais para ajudar, às vezes, a mediar esse diálogo, porque é difícil, né? A gente também sair desse lugar, né? Exatamente. É difícil a gente, mulher, mãe, sair desse lugar. Eu tenho, como Uhum, eu disse, eu tenho 4 filhos, mas eu aprendi a lidar com isso no final, agora com os 2 pequenos. Só que os 2 pequenos, um tem 11 e outro tem 12. Então, pensa, eu demorei muito. Se eu soubesse uhum, que isso ia acrescentar muito na minha vida, que ia abreviar muito minha vida, eu teria feito desde o começo, desde quando eles eram pequenininhos. E isso faz muita diferença na vida de uma mulher, né? Porque uhum, é aquilo, a gente não está ali só para ser mãe, não veio só para cuidar de casa, a gente tem nossas questões, né? Então, eu acho que isso é muito importante para uma mulher, dela entender, né, essa colocação. É a gente que tem que se pôr, né, nesse lugar, sabe? uhum, Posso? Toda hora eu tenho que me meter. Mas, assim, diante da pandemia, Adriana, o que você pode dizer, assim, como que essa gestante ou essa puérpera, o que ela pode fazer para ajudar
a questão da saúde mental. Gente, A hora olha, voou. por incrível que pareça, a hora voou, são 8h42. A live aqui no YouTube, ela só dura 1 hora específica. No Instagram, ela só dura 1 hora mesmo. Mas, ainda que acabasse antes da hora, eu gostaria de retomar, porque a nossa conversa está tão boa e eu acho que essa parte agora de dizer para a mãe, para a gestante, para a puérpera, o que ela pode fazer de fato para aliviar a situação, assim, a carga mental dela nessa pandemia, eu creio que é a cereja do bolo. Então, eu peço para que quem estiver aí assistindo, se a live fechar, a gente reinicia aqui com a Adriana, mais um tempinho, não muito, mas assim, para a gente poder fazer esse fechamento dessa parte que é muito importante. O que eu, como gestante ou como mãe recém-parida e tal, o que eu posso fazer para manter a minha saúde mental minimamente equilibrada diante desse cenário tão triste que a gente está vivendo, dessa incerteza do futuro? Assim, as coisas que eu tenho recomendado bastante, de fato, é o acompanhamento psicológico. A gente vê uma diferença importante, né? Preferencialmente com alguém que seja da área de psicologia perinatal, né? Justamente por conta dessas demandas específicas desse momento, né? E hoje, agora em época de pandemia, a gente está tendo muitos grupos virtuais, né? Então, antes a gente tinha os grupos presenciais, eu sempre recomendava também roda de gestante, grupo de pós-parto, dança materna, cine materna, né? Eu falava, vai conversar com outras mulheres que estão vivendo a mesma situação, né? E hoje a gente tem muitas dessas rodas acontecendo virtual, né? Então a gente tem, e a grande maioria gratuitas, né? Ai, que Então tem várias maravilha! rodas. E como é que a Depois eu até mulher encontra isso? online mesmo, mesmo se colocar no Google, né? Roda de gestante, curso de gestante, né? Hoje tem vários perfis que promovem esse tipo de encontro, né? Aqui no ABC a gente tem a Casita, tem o Espaço Santocha, tem Clínica Espaço, em São Paulo a gente tem Núcleo Cuidar, Comadre, a gente tem um monte de espaços hoje Quanta que coisa! faz. É, Tem a escola da e parentalidade, não é isso? Que faz a clínica social. isso. A escola da parentalidade, a gente tem várias alunas que fazem. A escola da parentalidade é para profissionais que trabalhem com parentalidade, não só para psicólogos, e elas trazem também esse conteúdo assim de como a gente pode se preparar para atender esse público, né? E aí tem as alunas que fazem os grupos também, e hoje a gente tem alunas já no Brasil inteiro, a gente tem, e aí isso com a pandemia facilitou, né? Então eu, por exemplo, hoje tenho pacientes de outros países, de outras cidades, de outros estados, né? E nos grupos hoje a gente tem essa multiplicidade também, né? Então eu recomendo bastante os grupos, né? E a Escola da Parentalidade, a gente está com um grupo de intervenção em crise, que a gente chama o GIC, né? Ah, É, a É, psicóloga Ele tá Elisângela aqui. Esteves Ela é uma das psicólogas que atende nesse colocou aqui projeto, para a gente. Ah, que são psicólogas, né, especialistas em psicologia perinatal, que atendem também gestantes e mães por um valor social, né? Então, mas aí no individual, né? Então, esse acompanhamento psicológico mesmo, pré-natal psicológico, acompanhamento no pós-parto. Então, elas têm agora um atendimento com valor social que são com profissionais específicas dessa área, né? perfeito. Muito bom. Então, assim, o que na verdade a gestante pode fazer é procurar esses grupos, né? Tanto as clínicas sociais, as clínicas normais e as rodas, os grupos mesmo de apoio virtual para conversar. Sim, Isso é super é, importante. Então,
Sim, mesmo dança materna, né, que eu recomendava bastante, que promove o vínculo também da mãe com o bebê. Hoje elas já estão fazendo online, né? Então a gente tem a professora de dança materna, que daí ela vai guiando os passos para fazer junto com o bebê. Então é a dança junto com o bebê, né? Então isso vai estimulando também esse vínculo mãe-bebê. Né? A gente tem yoga mãe-bebê, que agora está no virtual também, né? Então hoje em dia a gente tem bastante opções, né? E o bom dos grupos é que a gente tem uma grande parte também que são gratuitos, e aí eu acho que isso também ajuda, né, em muitas situações, para você ter uma troca ali com profissionais e outras pessoas que estão passando por um momento semelhante. Ah, muito legal. Então, assim, eu e a Júlia, nos comprometemos a buscar esses grupos para vocês e colocar aí no Instagram, onde vocês podem encontrar, então, esses grupos de apoio materno, os grupos virtuais, gratuitos, e as clínicas sociais, para que façam esse trabalho aí de equilibrar mesmo essa parte emocional, essa parte mental, que ao fim e ao cabo é o que comanda tudo, né? Sim. Adriana, eu quero te agradecer muitíssimo por você ter participado. Quero falar aqui para o nosso público que a Adriana ela é doutoranda em psicologia perinatal clínica, tá certo? Falei certo? Uhum. E que, assim, é uma parceira que a gente encontrou aqui, que eu espero que possa ainda trazer outras informações aqui para as gestantes, de modo que a gente possa realmente ser uma contribuição na vida de vocês. Quero dar uns recadinhos aqui, Adriana, antes da gente dizer tchau, antes que o Instagram feche e acabe com a nossa graça. Derrube. Derrube. Então, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que, assim, no dia 29/4, às 19h45, nós vamos ter uma outra live, e aí nós vamos falar com alguns outros profissionais a respeito de gestação. Então, a gente vai ter pediatra falando sobre a questão do sono do recém-nascido, enfermeira falando sobre o primeiro banho, sobre a amamentação, uma outra psicóloga falando a respeito especificamente da depressão pós-parto, baby blues. Ela não entra muito na senda do baby blues, ela vai mais na questão da depressão pós-parto, como é que essa gestante pode identificar tudo isso. A gente tem artigos a respeito disso também lá no site, no blog, né? Que é o aqui a mamãe sabe tudo.com.br. Convido todos que estiverem aí a verem. Dentro do blog, ele é colaborativo. A Adriana vai escrever lá para a gente também artigos referentes à gestação, à saúde mental da gestante. Quero convidar as mamães que queiram contar a sua história, porque você contar a sua história pode ser muito libertador, né, Adriana? Como essa mãe mãe, que contou essa história, que está lá no blog hoje, falando sobre ter uma filha borderline, sobre ter uma neta para cuidar. Essa filha borderline, ela se envolveu com drogas. Então, é uma história, é a maternidade real, real mesmo. Então, assim, eu quero convidar as mamães que estão assistindo, se tiverem histórias para contar, lá no blog tem um link que a pessoa pode mandar, e é claro que vai ser preservada a identidade da pessoa, se assim ela quiser. Se ela quiser contar a história dela, dizendo quem ela é, ok. Se ela não quiser, ela pode contar a história de uma forma, com outros nomes. Ela não precisa se expor. E, além de tudo, nós vamos ter, então, no dia 29, esses profissionais. Vamos ter a Carol, Carol Paton, é uma aluna do nosso curso, e ela vai contar o que ela está aprendendo no curso e o que isso está servindo para ela, além das aulas desses profissionais. Nós vamos deixar aqui na live, nos comentários aí fixados, a gente vai deixar
o link do livro que a Adriana escreveu com 2 colegas. O link chama Maternidade, Parentalidade e Conjugalidade, que são os pilares aí da psicologia perinatal, certo? Então, a gente vai deixar o link do livro. Nós temos um artigo no blog também falando de toda a trajetória da Adriana e mais o livro, ok? Vamos deixar no link também para vocês 2 e-books com o significado de mais de 200 nomes para você que está gestante escolher um bom nome para o seu bebê com um significado bem lindo. Vamos deixar para vocês também o Guia da Mamãe de Primeira Viagem, Guia Essencial da Mamãe de Primeira Viagem. Tanto o e-book dos nomes quanto o guia são gratuitos. Para você contar a sua história no blog, é só você mandar lá para a gente. E o livro da Adriana, você clica lá, você vai ver a resenha, o resumo do livro, e você pode adquirir o livro no link que a gente vai deixar aqui para vocês. Gente, eu também queria falar o seguinte, dia 29, iremos ter o sorteio do curso A Mamãe Completa. Então, vocês têm que ir no link da bio, se cadastrar, porque aí quem se cadastrar participa do sorteio. Se não se cadastrar, não participa, tá? É um curso específico de gestantes, são mais de 100 aulas, né? Isso. E será sorteado agora, dia 29, quinta-feira, às 7h45, será a nossa live. E então, você tem que estar presente. Tem que estar presente também. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Quero convidar a Adriana para a próxima live. Por favor, prepare o tema, porque as nossas mamães precisam muito dos seus conhecimentos. E nós também. Eu nunca tinha ouvido falar em grupo de dança de gestantes. Nunca. A yoga eu já tinha ouvido falar, mas o grupo de dança eu nunca tinha ouvido falar. Então, claro, e outras coisas que você trouxe também. E tenho certeza que foi uma grande contribuição aqui para as meninas, aqui, para as nossas meninas, porque eu e a Júlia já temos aqui mais de 100 anos de experiência, mas as nossas meninas estão começando agora. Sim, foi um prazer. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fico aí à disposição. E vamos combinar já outra live. O pessoal vai mandando aí dicas, sugestão de tema. Que eu acho que essa troca é sempre bom, é sempre importante, né? E eu acho que toda informação ela é muito relevante e pode fazer uma diferença significativa para quem está passando por essa fase que às vezes é tão solitária, e acho que agora na pandemia, às vezes mais ainda, né? Muito mais. Então, o quanto o trabalho de vocês também é muito importante em construir essa rede e dar espaço para que as gestantes e mães possam falar também de todos esses sentimentos, sejam eles bons, ruins, né? Medos, conquistas, preocupações, alegrias. Então, ter um espaço para falar sobre tudo isso também é muito importante. Então, tá bom, Adriana. Obrigada, uma boa noite. Gratidão para cada pessoa que curtiu, que esteve aqui junto com a gente. E nós vamos fixar aí nos comentários todos os links dos quais nós falamos, que nós não pusemos no começo da live, porque essa live era para ser pelo YouTube. E aí deu tudo mais ou menos certo e acabou sendo pelo Instagram. Tá gente, bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Adriana, você deixou uma caixinha lá, né, Adriana? Para as pessoas. Deixei. Né? E aí também pode chamar a gente aqui que a gente responde, porque talvez tenha alguma... Porque aqui a gente não consegue visualizar, né? Tudo, Tudo. Então, por favor, entrem lá e deixem a sua pergunta que a gente responde. E, Adriana, gratidão pela tua vida, é um trabalho lindo, maravilhoso, que com certeza acrescenta muito na vida dessas mamães, né? Nas nossas vidas, porque eu aprendi muito hoje, mesmo com 4 filhos. Gratidão, querida. Vamos marcar. Eu que agradeço. Tá bom? Vamos sim. Então, tá bom. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. E
dia 29, você vai estar aqui assistindo, pelo menos, né, Adriana? Estarei. Então tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.